Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise retrô de hoje é sobre a Costa do Marfim, que conseguiu sua primeira classificação para uma Copa do Mundo em sua história para a edição de 2006. Então essa análise é principalmente sobre o time que fez a campanha ao longo das eliminatórias africanas, aproveitando que estamos em data FIFA, onde estamos enfrentando duas seleções do continente africano. Vamos homenagear então esse histórico time dos elefantes, como eles são carinhosamente apelidados. Time base do técnico francês Henri Michel, que assumiu o comando da seleção após instabilidade no comando do Robert Nuzaré. O Michel, que já tinha trabalhado em seleções africanas como Camarões, Marrocos e Tunísia, foi o técnico da seleção francesa na Copa de 86, né? Aquela seleção que eliminou inclusive o Brasil nos pênaltis naquele Mundial e infelizmente faleceu em 2018, né, o Henri Michel. Então também fica essa homenagem aí para o treinador francês. Deixa eu dar um confere aqui no enquadramento, ver se está tudo ok. Acho que está dando para ver. Queria ter bolinhas laranjas. Eu podia ter colocado a vermelha também para ficar mais parecido com o uniforme laranja da Costa do Marfim, mas isso é o de menos. O importante é se atentar ao conteúdo, beleza? Inclusive, se você gostar, não só deixa aquele like, como também o hype, compartilha o conteúdo com os amigos e também se inscreve no canal para dar essa moral, beleza? Jean-Jacques Tizier era o goleiro, Arthur Boca, o lateral direito, Kolo Touré, Cyril Domorraou, e Emmanuel Eboe eram os defensores, Didier Zokora, o primeiro volante, Kader Keita, não é o Naby Keita, né, que é o mais famoso, né, aqui compondo o meio campo juntamente com Yaya Touré, ele mesmo, Aruna Dindane, Didier Drogba, o grande craque desse time, e o Bonaventure Kalou, que é o irmão mais velho, inclusive, do Salomão Kalou, que também jogou com o próprio Drogba no Chelsea, jogou aqui no Botafogo também em 2020, né? Jogou não, né? Entrou em campo, né? Não teve muito sucesso, né? O Salomão Kalou com a camisa do Botafogo. Esse aqui é o Bonaventure Kalou, irmão mais velho do Salomão. Esse elenco também tinha reservas importantes, como o goleiro Boubacar Barry, o zagueiro e lateral direito Abdoulaye Meite, os volantes Gilles Yapiapo e também o Romaric, galera que jogava com a Costa do Marfim no Pro Evolution Soccer, no Winning Eleven, até no Bomba Pet, né? Lembra do Romaric, né? Com certeza já viu o nome dele por lá. E os atacantes Aruna Kone e também o Kanga Akale, esse mais ponta esquerda. Esses nomes aqui também podiam aparecer com frequência no time titular, beleza? O time jogava num 4-3-3 com variações para o 4-2-3-1. A equipe tinha uma estrutura sólida, com laterais que apoiavam bem, meias de boa condução, amplitude pelas pontas. Era um time de transição rápida, muito vertical, mas também conseguia trabalhar em posse curta quando necessário. Vamos ver aqui alguns padrões da saída de bola. Essa saída era no melhor estilo 3+1. O lateral direito, o Boca, subia um pouco mais para o ataque e os zagueiros ganhavam a companhia aqui do Eboe, que era o lateral mais base, ele já chegou a jogar como zagueiro também, né? Então ficava aqui como se fosse um terceiro zagueiro. O volante Zokora ficava como opção de passe à frente deles para poder fazer a ligação com o meio. Por isso 3+1, beleza? A progressão de bola era mais curta, né? Com o Keita e o Yaya Touré se posicionando como eles interiores. O Yaya, inclusive, era o principal responsável por ligar o meio campo com o ataque, conectar defesa e ataque. Ele possuía qualidade na condução, passes verticais, rompia linhas, quase como se fosse realmente um meia. Por isso que eu ilustrei ele aqui com a camisa 10. Não sei se está dando para ver dessa distância, tá? O Dindane fazia diagonal para o ataque, né, na direita, se juntando aqui ao Drogba, e o Kalou permanecia aberto pela esquerda. Ou seja, nos primeiros passos, o time se organizava no 3-1-4-2. O Drogba ele funcionava como uma válvula de escape, se a saída fosse curta, fosse bloqueada, e também aproveitava os lançamentos longos, as ligações diretas, para poder o quê? Fazer o pivô com o Kalou e com o Dindane atacando pelos lados. Especialmente o Dindane, que funcionava aqui às vezes quase como um segundo atacante para poder liberar o corredor aberto para o Boca, beleza? Padrões e variações ofensivas. O time explorava muito a amplitude e a velocidade do Dindane e do Kalou, ou até mesmo do Kader Keita, que também caía pelo lado para auxiliar o Boca. Eles eram incisivos explorando diagonais e cruzamentos por Drogba. Inclusive os meias eram muito móveis, tá? O Yaya Touré, como eu disse, era esse elo de construção do meio para o ataque. Ele trabalhava
como um box-to-box, mas muito mais de passadas largas, porque era um jogador bastante alto, forte fisicamente também, do que com velocidade nas infiltrações, beleza? O Keita, como eu disse, abria espaços pelo lado direito quando o Boca ficava mais contido aqui nos avanços. O Boca era aquele lateral clássico, né, dos anos 2000, que fazia as ultrapassagens. Então sempre que a bola estava aqui pela direita, o Keita abria e aí o Boca passava correndo para poder dar essa opção de passe aqui, né, um pouco mais aberto e em direção à linha de fundo. Vocês me desculpem, gente, eu tive gripado aí essa semana e por isso que minha voz não tá muito legal e às vezes dá um certo pigarro, como foi agora há poucos segundos, tá? O jogo direto também acontecia quando necessário, né? O Michel incentivava a variação de posse controlada quando o rival recuava com transição rápida após o roubo no meio, por isso que ele tinha 3 meio-campistas que eram realmente, né, de bastante pegada na marcação. E as bolas paradas também eram armas muito interessantes do time, tá? O Drogba e o zagueiro do Moraú eram as principais armas. O Touré cobrava faltas e escanteios curtos e às vezes o próprio atacante Drogba, né, do Chelsea, fazia as cobranças mais diretas. Se falar do Drogba, cara, é um capítulo à parte. Vocês já me viram aqui rasgar elogios ao camisa 11, aqui eu ilustrei ele com a camisa 9. Ele foi um dos melhores centroavantes que eu vi na minha vida, um dos mais temidos atacantes da década de 2000, rápido, ótimo no drible curto, ótimo no pivô, no cabeceio, e mesmo sendo destro ele utilizava muito bem também a perna esquerda. Segundo ele mesmo, ele era um grande fã do Diego Maradona, passou a treinar para tentar reproduzir jogadas parecidas com a do camisa 10 argentino, inclusive algumas faltas ele cobrava com o pé esquerdo, inspirado, né, no El Dios, né, Pibe de Oro, né, no grande ídolo aí, né, do Boca, do Napoli, né, da seleção argentina de um modo geral. Então o Drogba era muito fã aí do Maradona e por isso treinava bastante a utilização da perna esquerda, mesmo sendo destro. Na defesa, o time adotava uma pressão média, raramente subia, tá? O bloco se fechava no meio, induzindo o adversário ao erro pelos lados. A primeira linha de 4 era mais compacta. A gente tinha aqui pouquíssimos espaços entre um defensor e outro. Os pontas faziam uma recomposição rápida, eles voltavam aqui até a linha dos volantes, com o Zocorá à frente da primeira linha, fazendo aqui a contenção. Essa segunda linha um pouco mais aberta, com os pontas aqui cuidando dos corredores. O meio também muito concentrado aqui com esses 3 jogadores. Então o time variava o sistema inicialmente para um 4-1, 4-1, que era o normal, né, de equipes que jogam no 4-3-3. Mas quando o time estava em vantagem no placar, o Henry Michel alternava os padrões defensivos para um 4-4-2, abrindo apenas o Kalou na esquerda, recuando o Touré como segundo volante ao lado do Zocorá, abrindo o Keita para o lado direito, deixando assim o Dindane ao lado do Drogba aqui mais à frente, né, e sendo preservados nos contra-ataques e também na marcação, a saída de bola, né, fazendo essa primeira pressão aí nos adversários, beleza? Como eu disse, o bloco era mais médio, não era um time de pressionar lá em cima, não, mas eram os caras ali que quando os zagueiros estavam mais ousados, né, no time adversário, queriam sair jogando, então esses 2 atacantes aí, o Dindane e o Drogba, faziam essa pressão em cima dos primeiros passadores da equipe adversária, beleza? Campanha da Costa do Marfim nas eliminatórias africanas para a Copa do Mundo de 2006. Estava no grupo 3 com Camarões, Egito, Sudão, Líbia e Benin, tá? Pô, Camarões e Egito realmente, né, era um grupo bastante forte. Lembrando que o Egito, não tinha os nomes conhecidos de hoje, né? Claro que não. Não tinha Salah, não tinha Marmoush, mas é uma seleção sempre muito respeitável. É uma das seleções, se não for a que mais tem, uma das que mais tem títulos, inclusive da Copa das Nações Africanas. É muito tradicional no continente africano e Camarões nem se fala, né? Camarões que na época tinha nada mais, nada menos do que Samuel Eto'o. 10 partidas, 7 vitórias, 1 empate, só 2 derrotas. Foram 20 gols marcados, 7 gols sofridos, saldo positivo de 13 gols. Se classificou em primeiro lugar com 13 pontos, 1 ponto à frente, né, de Camarões. A vaga veio no último jogo, quando o Camarões perdeu um pênalti no fim contra o Egito, e a Costa do Marfim venceu o Sudão fora de casa por 3-1. Foi uma das classificações mais emocionantes da história do continente. E aí a equipe conseguiu a classificação, né, para sua primeira Copa do Mundo na história, onde caiu no grupo da morte, né, o grupo C. Acabou perdendo para a Argentina por 2-1 na estreia, o gol marfinense foi do Didier Drogba. Também foi derrotado
foi derrotado pela Holanda, Costa do Marfim. É a seleção aqui, objeto do nosso estudo, né? Então foi derrotada pela Holanda, né, pelo mesmo placar, né, 2-1. Dessa vez o Keita foi quem balançou a rede. Mas aí venceu sua primeira partida de Copa do Mundo na terceira rodada contra a Sérvia e Montenegro por 3-2. O Aruna 2 vezes e o lateral Boca fizeram os gols da vitória. Foram apenas 3 pontos, né, terceiro lugar do grupo, mas um desempenho digno. Perdeu os 2 primeiros jogos com atuações corajosas, ofensivas, se mostrou uma equipe intensa, de grande potencial físico e técnico, revelando nomes que se consolidaram na Europa, como Yaya Touré, como Eboe, como Zocorá e principalmente o Drogba. Inclusive, vale ressaltar que a Costa do Marfim jogou as 2 edições seguintes, né, do Mundial. Em 2010, caiu inclusive no grupo do Brasil, e também em 2014. Foram as 2 últimas Copas, né, de Drogba, que depois disso se aposentou da seleção e nunca mais os elefantes voltaram a jogar um Mundial. Inclusive, em todas as edições que jogou, a Costa do Marfim foi eliminada na primeira fase. No entanto, eles estarão de volta pela primeira vez em 12 anos, 3 edições, em 2026. Serão liderados por nomes atuais como o meia Amad Diallo e os atacantes Ian Diomandé, Nicolas Pepe e Sebastian Haller. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no nosso canal. E até a próxima!